Lógicos, tá, gente? O apóstolo Jorge Luiz, você não sabia, é Jorge Luiz, a apóstola Israel, a minha irmã Lucilena, minha irmã Jussiara, chega, né? Nos diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 3:11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Neste versículo aqui, há uma promessa, há uma advertência e uma verdade. Uma promessa, uma advertência e uma verdade. A promessa é: eis que venho sem demora. O Senhor está dizendo que Ele vem, que Ele voltará, não tardará. Essa é a promessa, né? E a advertência: guarde o que você tem. Guarde o que você tem. O que é que você tem? Você tem fé, você tem amor, você tem paciência, você tem comunhão, você tem experiência, você tem perseverança. Então guarde o que você tem. E a verdade é para que ninguém tome a tua coroa. Há uma coroa que o Senhor nos deu. Há uma coroa de glória que vamos receber. Há uma coroa de honra que o Senhor tem preparado para nós, né? Há uma coroa para aqueles que estão trabalhando afincamente na obra do Senhor. Então que você guarde esta palavra no teu coração nessa manhã. Que Deus abençoe a todos. Amém? Você lembra. Aleluia. Aleluia. Vamos receber nossa aposta, vai dar uma palavra também, em nome de Jesus. Aleluia. Eu falei ali no que você tem, né? Olha o que você tem, caramba. E a gente às vezes se engana, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um marido bonitão, eu tenho filhos abençoados. A gente só pensa em coisas materiais, né? E é muito mais do que isso, né? Aí eu fiquei ali, estou com o Espírito Santo, falei, opa, veio para a terra. E verdadeiramente a gente tem que ver o que eu tenho, né? O que eu tenho, Senhor? Eu sou bonita, meu cabelo está bonito, sou magrinho, tenho roupa legal, sabe? A gente é muito mais do que isso, queridos. A gente é muito mais do que isso. A unção que é em nós, a presença de Deus, do próprio Criador, Deus de nós. Senhor, isso faz a diferença na nossa vida. É isso que faz a diferença. Não quando a gente tem ou como a gente é, ou quando a gente aparenta ser ter, sabe? É a presença dele. Tem pessoas que não são tão avantajadas, tão bonitas, né? Mas tem um coração. Tem uma presença de paz, sim ou não? Tem pessoas tão bonitas esteticamente que, nossa, você quer mais é ter distância das pessoas, né? Então acho que o que a gente tem, aquilo que é de melhor, é aquilo que o Espírito Santo ativa em nós. Aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós individualmente, e a gente começa a colocar em prática. E a gente começa a viver isso. Nossos dons, nossos talentos, nosso ministério, nosso chamado, a nossa melhor parte, e o Espírito diz: guarda isso, não corrompe isso, porque essa é uma dádiva de Deus para você, especialmente para cada um de nós. Não deixa impregnar essa diferença que você faz nessa terra, que é a minha presença em você. Não deixa, zela por isso. Guarda, protege, amplia, aperfeiçoa, aumenta. Faça isso, porque é isso que vai te dar uma coroa no céu. Queridos, Jesus Cristo vai nos encontrar, cada um de nós individualmente. Ou Ele vai dizer: entra no gozo do seu Senhor, ou Ele vai dizer: aparta de mim que eu nem te conheço. E aí não vai adiantar dizer: mas Senhor, como assim eu fui à igreja? Senhor, como assim que eu falei no teu nome? Como assim? Eu fiz tanta coisa, mas o seu coração não era meu, verdadeiramente. A tua vontade, aquilo que eu te dei de precioso para você exercer
verdadeiramente você nem me conhece. Meu Deus, afaste de mim. Então, queridos, nessa manhã, em nome de Jesus, bate essa palavra foi ministrada. Guarde o que você tem de melhor e use para a glória de Deus. Seja a sua melhor versão e use para louvor e honra do nome daquele que te salvou e te resgatou da morte. Guarda essa coroa, que ele chama de coroa, que cada um de nós temos. Que no grande dia você vai se abaixar diante do grande rei, e ele vai colocar essa coroa de princesa e vai dizer: bendita, bendita seja você, porque você desempenhou a minha vontade na sua vida. Persevera nisso. A palavra diz que a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que guardar. Ou seja, há uma ameaça. Senão não precisa dizer que tem que guardar. Não, deixa tranquilo, ninguém vai ameaçar não. Há uma ameaça daquilo que ele chama da nossa coroa, ou seja, o nosso chamado pessoal. Exerçam com integridade, com amor, com dedicação. Diga sempre para ele: eis aqui, usa-me em mim. Amém? Deus abençoe. Amém. Aplauda o Senhor. Tá. Vamos chamar a nossa pastora querida, a pastora Andréa. Aplauda o Senhor para ver ela. Ai, que bom recebê-la. Seja bem-vinda, minha flor. Que bom que nos encontramos. Verbo vivo. Lá de... Olha, eu falei lá de... É coisa de São Gonçalense que fala, né? Lá do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Né? Você que fala em relação a gente. Lá de São Gonçalo. Levante suas mãos para cá. Senhor, o Senhor colocou uma palavra no coração da sua filha para nós essa manhã. Meu Deus, muito obrigado porque eles chegaram em paz, estão aqui conosco. E é uma alegria, uma honra, um privilégio sempre conhecer servos teus, servas tuas, Senhor, que estão fazendo a tua obra, que estão levando a tua palavra, que estão sendo úteis para o teu reino, Senhor. E nós queremos, Senhor, abençoá-la agora, Senhor. Em nome de Jesus, que do seu interior, como Jesus disse, flua rios de água viva, Senhor. E a água é a tua palavra, que nos sacia, que nos liberta, que nos cura, que sacia a nossa sede, Senhor. Flua através da tua filha nesta manhã. Meu Deus, Espírito Santo, venha capacitá-la da saúde, da graça, discernimento, sabedoria. Enche ela, Senhor Deus, com a tua glória, com a tua santa e poderosa presença. Que ela seja bênção para a tua igreja, instrumento teu para o louvor da tua glória. Nós a abençoamos para ministrar a santa e poderosa palavra de Deus. Diga amém, amém, glória a Deus. Bom dia, queridos. Shalom, shalom, amém? Graça e paz, a paz do Senhor. Como você se sinta bem em compartilhar a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estávamos ali esperando, um entrou na rua errada, um entrou aqui. E aí estamos ali conversando com o rapaz. E ele falou: essa rua é perigosa, a senhora subiu aqui e tal. Mas a gente estava na direção do Espírito. E quando estamos na direção do Espírito, ele nos conduz ao querer e à vontade dele. Meu esposo não se preocupe. A gente chega lá na bênção apostólica, nós vamos chegar lá e vamos receber o que o Senhor tem para nós. Está me acompanhando meu esposo, o pastor José de Arimateia. Amém? Algumas irmãs da igreja queriam estar aqui, mas aí logo em seguida eu tenho um outro compromisso e não puderam estar aqui. Mas aprovou o Senhor de estarmos aqui. Estou muito feliz de rever minha amiga, pastora missionária Conceição, que nos conhecemos numa missão indo para o Chile, e foi algo ali, né? Dias poderosos, dias de cura, de milagres, dias assim tremendos na presença do Senhor. Eu creio que nesse sábado, né? Nesse Shabat que nós estamos aqui nessa manhã, você não sabe como é importante, como é poderoso você separar o seu sábado, você se consagrar para o Senhor, você sair desse ambiente que você está aqui, nesse Shabat, levar ele para a sua família, levar ele para a sua casa, entronizar o Senhor no seio da sua vida e do seu dia. Você está levando uma semente preciosa, poderosa, uma atmosfera de comunhão, uma divisão na sua vida nessa manhã. É muito importante nós atender
principalmente no Shabat. E Deus, essa manhã, Ele vai estar trazendo nas nossas aulas decretos, né? Ele vai estar trazendo destinos, Ele vai estar fazendo uma virada de chave nas nossas vidas nessa manhã. Pastora, por que a senhora fala dessa forma? Porque assim a palavra de Deus, ela ardeu, queimou em meu coração. O tema proposto, né, o versículo que foi proposto nessa manhã, se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Amém? Glória a Deus. E diz assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram para sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, queridos? E o Senhor se lembrou dela, de Ana. E eu fiquei maravilhada. Eu confesso para os irmãos que quando a irmã me convidou, o apóstolo, né, falou comigo, e a irmã mandou um fone, e eu não atentei para o versículo. E eu estava estudando vários textos, né, dentro da palavra, pedindo uma direção ao Espírito Santo, aquilo que o Senhor queria nos conduzir esta manhã. E toda a palavra, ela convergia para nós, nesta manhã, lembrarmos do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Só que quando nós atentamos para essa passagem de Ana, nós vamos ver uma mulher que ela entra no cenário da história de um povo, de uma nação. E eu, estudando algumas coisas, lendo algumas coisas na Bíblia, comecei a ler desde Gênesis, alguns trechos, alguns versículos, algumas passagens, e o Espírito Santo foi ministrando na minha mente como que Deus, Ele pegou a vida de Ana e introduziu ela na história de Israel, na história da humanidade, na história para mudar o tempo, a estação, aquilo que Deus queria trazer para aquele povo. Nós acompanhamos a palavra de Deus, a gente vê Deus falando como é, para que Ele construísse aquela arca, para que Ele apregoasse o arrependimento, para que o povo entendesse e entrasse dentro daquela arca. Deus, Ele faz notório até os dias de hoje o nome de Noé, pela atitude, pela disponibilidade, pela obediência de Noé. E assim Ele vai fazendo através de Abraão, de Isaac, Jacó, José, através de Moisés. Ele vai levantando homens em toda geração, em cada estação, em cada tempo, em cada propósito, para definir o propósito de Deus na terra. Amém? Deus vai levantando esses homens e construindo uma história. E quando nós chegamos aqui no livro, né, de Samuel, saindo do livro do Juiz, onde Deus sempre levantava um homem, sempre levantava uma mulher para julgar a nação, julgar a Israel, para trazer a identidade daquele povo, para que eles não se perdessem quem eles eram, o que o Senhor tinha com eles. E a gente vê nesse período do livro de Juízes, Deus levantando pessoas, homens e mulheres, para a guerra, para guerrear por um campo, por uma nação, por um povo, para repreender os inimigos, para afastar a incredulidade, para tirar o povo, para curar uma nação. E quando a gente chega aqui em 1 Samuel, o cenário que a gente começa a ver um cenário diferente. É um cenário que o povo está indo adorar. Eu até perguntei meu pastor, falei, essa festa aqui é de quem mesmo? E ele era a festa de tabernáculo, que estamos às portas, né? Estamos aí a preparação para a festa de tabernáculo. E Ana estava ali com o seu esposo. E o cenário que a Bíblia começa a nos narrar é de uma mulher que ela está indo ano a ano, festa a festa, culto a culto,
presença do Senhor. Mas como que Ana estava? A Bíblia vai dizer que ela ia, mas ela não ia feliz. Ela não ia satisfeita. Ana, como a pastora aqui, né, a apóstola e pastora estava aqui ministrando muito bem, ela era uma mulher que ela tinha tudo, amém? A Bíblia diz que ela tinha tudo. Ela tinha até um marido apaixonado. Mas a Bíblia vai dizer que não era o suficiente. O ter tudo, mas não ter aquilo que é o propósito, não é o suficiente. Nós hoje estamos vivendo no mundo, numa condição hoje que nós estamos vivendo pela internet, pelas coisas que acontecem, que as pessoas, elas estão vivendo um tempo de ter tudo, de consumismo exagerado, de uma compulsão exacerbada, que quanto mais tem, mais quer, e quanto mais tem, mais quer se mostrar para o próximo que ela tem, que ela quer, que ela possui, que ela adquire. Eu fico até triste que algumas pessoas falam assim, ó, eu estou reinando numa pizzaria, reinando numa churrascaria, né? Ou estão fazendo a obra de Deus, estão lá, eu estou cumprindo o reino, eu estou fazendo o chamado. Não, irmãos, o reino de Deus, Jesus falou que ele não era comida, não era bebida, mas era gozo e paz no Espírito. Se você não tem gozo, não tem paz no Espírito, você pode ter tudo e você não tem nada. Enquanto o ser humano, ele não se posicionar naquilo que Deus chamou ele, entender qual o propósito da sua vida, da sua existência. Irmão, ninguém caiu no mundo de paraquedas. Você não é um acidente do teu pai e da tua mãe, ou talvez você não conheça nem o seu pai, ou talvez você não cresceu com o seu pai e com a sua mãe, como eu não cresci. Fui criada pelos meus avós. Minha mãe me teve, com 15 dias já me vendeu 2 vezes, e minha mãe ia lá, minha avó ia lá e pegava da mão das pessoas, que minha mãe me vendia, e minha mãe, quando fez 6 meses, ela falou assim: olha, Raimundo, meu avô, para a sede não levar mais a Andréia, não vender a Andréia, nós vamos ter que registrar ela, porque quando alguém vier aqui buscar ela, a gente tem que registrar, essa menina não é registrada. E aí minha mãe, meus avós me registraram, para minha mãe não me vender mais, porque ela me vendeu por 2 vezes. Não fui criada como os meus pais, fui criada pelos meus avós. Mas aquilo que o Senhor me posicionou no meio da minha família era para um propósito eterno. Querido, eu cresci no meio de uma família não cristã, meus pais católicos, principalmente meu pai católico fervoroso, minha mãe espírita, minha mãe cambona de terreiro de macumba, minha mãe envolvida no espiritismo, e eu fui criada nesse meio, indo para a igreja católica, fazendo catecismo, primeira comunhão, indo para as festas, né, da Umbanda, do Candomblé, minha mãe participava de tudo, mesa branca, tudo sem imaginar, minha mãe estava ali, e eu cresci junto desse meio, vendo minha mãe participar de mesas brancas, cirurgias espirituais, e eu ali, vendo aquilo tudo, minha mãe teve que me preparar para mim fazer a cabeça com 12 anos dentro do terreiro, e eu ali dançava na roda, batia, bebia com ela, dançava, fumava, mas quando a graça, o propósito de Deus nos acompanha, nos segue. Eu tinha uma vizinha que ela, quando eu tinha 9 anos, ela chamou minha mãe e falou assim: Dora, você me empresta a Andréia aos domingos? E minha mãe falou assim: pra quê? Ah, pra Andréia ir comigo para a igreja, porque eu estou com glaucoma e eu estou perdendo a visão, eu preciso de alguém para me acompanhar. E aí minha mãe falou: pode levar ela. E aí eu fui. Eu via, irmão, da sessão do terreiro com a minha mãe, todas as vezes suja, baforada, tomava aqueles banhos. Vinha, quando eu chegava na porta da casa da minha mãe, ela estava lá me esperando. Irmã Célia, que já dorme no Senhor. E aí, Andréia, você vai comigo? E eu falava: eu vou. E minha mãe olhava para mim assim, tipo assim: você acabou de vir na macumba, você dançou na roda da padilha, mas o propósito estava te chamando. Porque, irmão, ter Cristo no coração não é somente você vir à igreja, levantar suas mãos, não aceitar, ou
os domingos, principalmente. Aí comecei em segunda-feira para o ciclo de oração. Ela falou, amanhã tem oração, você quer ir? E eu amo oração. Eu amo. Eu fui criada, fui gerada naquela irmãzinha que não era nem cadeira confortável, irmã. Era aqueles bancos de madeira, às vezes embaixo era tijolo, pastor. Era uma luzinha, e às vezes era 2 horas de oração, a irmã me orava, ficava dando glória durante 2 horas. Glória, 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 glória. Eu fui criada nesse ambiente. O Senhor me forjou em ambiente de propósito. Ele não me pegou e falou assim, ó, você vai me seguir. Ele falou, não, você vai ter um propósito. Porque cada um de nós aqui, irmãos, temos um propósito em Deus. A sua vida, pastora, eu não estou satisfeita com o que eu estou vivendo. É porque você não encontrou o seu propósito. Você não convergiu em Deus. Você não entendeu ainda o que Ele é na tua vida. Você não entendeu o que Ele tem com você. E nesse ambiente eu fui criada. Até ia para a igreja, ia para uma curva. Ia para a igreja, ia para uma curva. Festa da Fátima, estava eu lá, coroinha, na igreja católica. Acabava a missa, ia para casa, trocava de roupa e ia para a Assembleia de Deus. Chegava lá na hora, o irmão falava assim, quem quer louvar? Quem vai louvar hoje o livro da oferta? E a irmã Sérgio, eu olhava assim para ela e falava, louca! Eu estava agora com uma roda cantando um pouco de macumba e agora vamos para o altar, louvar o Senhor. E era porque o altar é seu lugar, André. Irmão, eu tinha 10, 11 anos de idade. E a minha mãe falava para mim assim, minhas irmãs, somos uma família de 8 irmãos. E a minha mãe, né, que é a minha avó, que eu considero como mãe, porque ela me criou, me registrou, e ela falava para mim assim, as minhas irmãs, olha, você é a vergonha da família. Você é a única Bíblia. Antigamente a gente chamava o povo da capa preta, né? Você é a única da capa preta. Você anda com essas roupas longas na rua, arrastando. Eu tenho vergonha. Eu chego dentro do ônibus e falo assim, e a irmã Fátima é crentinha. E ela tem vergonha disso. E minha mãe mesmo que me gerou, ela falava para mim assim, teu lugar não é lá. Você foi consagrado na minha barriga. O teu lugar é no terreiro. O teu lugar não é dentro de uma igreja cristã. Mas eu tinha 10 anos. Eu era uma criança. Eu não poderia decidir por mim. Mas a minha alma já tinha decidido por Jesus. Irmãos, quando você entende o amor dele, a graça dele, o poder dele, irmãos, ele te chamou e te escolheu. João vai dizer, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que baixe fruto e o vosso fruto permaneça. Pastor, como é que você não saiu desse rolo? Diga para o teu irmão, propósito. Sabe o que aconteceu? Dia 13 de maio, e aqui já foi para o Nobré, festa de preto velho. Estou eu lá na festa de preto velho. Tinha uma fila e tinha que pedir bênção, porque era festa de preto velho. E ele lá sentado, minha mãe era que traduzia as vozes dos demônios. Eles falavam algumas coisas, algumas linguagens africanas, e minha mãe não entendia. Então minha mãe lá do lado dele, eu estou na fila, eu tinha 12 anos, eu já tinha lido a palavra de Deus com a irmã Célia, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu já tinha lido Apocalipse, Daniel, Ezequiel, Jeremias, ela fez eu ler os profetas maiores, ela fez eu ler o Evangelho, e às vezes eu pulava. Assim como o relâmpago que nasce no Oriente, se torna no Ocidente, assim será a vida do homem. E aí eu pulava no próximo versículo, ela falou, volta aí, filha. Tu pulou alguma coisa aí. Eu pulava de um capítulo para o outro, às vezes eu queria ir para a rua brincar, e ela falava assim, irmã Célia, se a irmã já conhece a palavra, por que eu tenho que estar lendo alto para a irmã ouvir? Ela falava assim, para mim, você está trazendo a memória aquilo que me dá esperança, mas para você é luz, é vida eterna. Querido, entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela nunca é cansativa, ela nunca é
aqui. Porque ela não pertence a isso aqui. Ela pertence a Ele. E assim eu saí dessa confusão. Com 12 anos. Por quê? Numa sessão aquele velho, o Senhor usou a boca dele para dizer que ali não era o meu lugar. Ei, querido, entenda uma coisa, dentro de si, a palavra diz que aquele que crê no seu interior com ele rir de água viva, dentro de você não pode ter duas fontes, vai ter água doce ou água salgada. Você pode saber no lugar errado, mas esteja recebendo o teu propósito, ele tem que ser o certo. Foi fácil? Não. Cheguei em casa e tomei uma surra. E eu, o que tu fez? E minha mãe não era essa mãe Nutella. Minha mãe tudo respondia na pastoral. Mãe, eu não fiz nada. Por que você tem? Que os Exu não quer você mais lá. O que tu fez? Eu falei, mãe, eu sou crente. Eu sempre disse para a senhora, eu sou da igreja, eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida a Ele. Mas a senhora não quer aceitar, não quer acreditar. Mas agora a senhora vai acreditar. Ele falou que não quer você lá, porque você pertence, a Ele. Irmãos, quando você tem um propósito em você, o Senhor sabe a quem você pertence. As suas convicções, a sua vida, ela começa a ter um propósito. Eu fui a primeira na minha casa a se converter. Eu fui a primeira a descer as águas, a primeira obreira, a primeira diaconisa, fui a primeira pastora da minha família. E depois, meus sobrinhos, essa minha irmã, que tinha vergonha de mim, que um dia me botava na cara quando eu falei para ela, eu sou crente mesmo, Jesus, ele abomina a idolatria, ele abomina esses rituais. E quando eu falei isso, ela foi me dar um tapa e falou para mim assim, eu nunca vou ser da igreja desses crentes, eu nunca vou ser esse povo. Hoje ela é intercessora da minha vida. Hoje ela está lá. Vi ela terceirizada, participei do processo dela de libertação, que não foi fácil. Mas o Senhor a libertou. Eu quero te dizer que o que Deus tem na sua vida é um propósito muito maior. Ana, ela entra no cenário da história. A Bíblia fala que ela entra para mudar a história. Mas não é a história dela. É a história de uma nação. É a história que o Senhor queria que o povo entendesse. Que quando Ele chama alguém, Ele escolhe alguém, Ele coloca um propósito eterno. Ana chega no cenário em que tinha um caos. Ela tinha um caos dentro da casa dela e um caos dentro do tabernáculo. Porque no tabernáculo estavam acontecendo coisas que não condiziam com a verdade. Mas Ana não dava ouvido, ela dava ouvido ao Senhor. Ela ia para lá para se relacionar com Ele, não para olhar o pecado de A, de B, não olhar quem caiu, quem levantou, quem está em prostituição. O irmão não está fazendo. Não, ela não ia para ver isso. Ela ia exclusivamente para um propósito eterno. Ela entrava naquele ambiente e ela adorava ao Senhor. Como que ela adorava? Bem, não, a Bíblia diz que ela tinha amargura de alma. A Bíblia diz que ela era uma mulher triste, amargurada. Ela era uma mulher que não era completa, não era inteira. Ela tinha tudo, irmão. A Bíblia diz que até na oferta, na porção, a dela era dobrada. Ela era elogiada, ela era amada, mas ela não tinha algo que a completasse. Aí você fala assim, ela não tinha um filho. Não. A gente, quando lê a Bíblia, nós vamos entender que ela não tinha propósito. Ela ia para a casa do Senhor, ela adorava, ela ofertava, ela estava ali intercedendo, mas ela não tinha propósito. Pastora, a Bíblia vai dizer que quando ela ora ao Senhor,
1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ela diz assim, ó. Vamos ler do 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez o quê? Um voto ao Senhor. E qual o voto que ela fez? Ela começa assim, ó. Senhor dos exércitos. Repita comigo. Senhor dos exércitos. Irmão, no começo da oração, Deus muda a vida da Ana. Por quê, pastora? Nós lemos o livro de Juízes. Era um povo que o Senhor levantava profetas, o Senhor levantava homens de guerra para guerrear as guerras do Senhor. Quando ela começa a orar, ela lembra de quem o Senhor é. Ela fala assim, Senhor, o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor tem uma causa na terra, o Senhor tem uma guerra na terra, o Senhor tem um propósito na terra. E é esse Deus que eu quero falar. Eu não estou te pedindo nada. Eu não quero meu pastor que vai prover algo na minha vida, não. Eu quero o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer para o Senhor que é uma causa, há um propósito. E é nessa causa, nesse propósito que eu quero entrar. Irmão, quer que Deus mude a sua vida? Entre no propósito de Deus na terra. Entre no propósito de Deus na sua casa de oração. Quer que Deus mude a chave da sua vida? Quer que Deus mude a tua história? Não peça a Deus uma bênção, peça a Deus um propósito. Deus tinha uma demanda na terra para resolver. Deus tinha uma casa de sacerdotes, filhos de sacerdotes, que estavam agindo de maneira totalmente fora. Só que Ana faz um voto. Duro voto que ela fez. Eu não faria. Mas ela fez um voto duro. E ela cumpriu o voto dela. Quando ela vai ao templo, ela leva Samuel, a sua promessa, o seu voto, e dá ao Senhor. Porque ela entendeu que ela não ia apenas gerar um filho para dizer aqui, ó, eu sou mãe. Ó, aqui, ó, agora eu tenho um filho. Não, Senhor, o Senhor me deu uma resposta para essa nação. O Senhor me deu um propósito. O Senhor me chamou para mudar as pessoas, a estação, o tempo, essa nação. Ei, o que Deus quer fazer através de você, o que Deus quer gerar em você, é um propósito maior para a sua vida, somente não para mudar sua casa, sua rua, sua igreja, o seu município, o seu estado, a sua nação. Deus quer que você se revele na história da humanidade. Deus quer que seu nome seja lembrado. Quando as pessoas passarem e olharem e falarem assim, aquela irmã tem propósito, aquela irmã tem um chamado, nem aquela irmã que ora, nem aquela irmã que o Senhor é com ela, nem aquela irmã que busca, nem aquela irmã que tem testemunho, tem um milagre, nem aquela irmã que confia no Senhor de todo o teu coração, quando todos dizem não, ela continua confiando. A sua vida é para ser um propósito, uma resposta de Deus nessa terra. Estamos no outubro amarelo, né? Setembro amarelo, não é isso? Aonde as pessoas, elas estão lembrando, né? Das pessoas que estão passando por depressão. A ansiedade e a depressão é um mal no século. É um mal que parelha com o câncer. A quantidade de pessoas que nós temos com câncer é quase a quantidade de pessoas que nós temos nesse momento, dando entrada em hospitais, tomando antidepressivo, pessoas se suicidando. E eu fui pesquisar por que no setembro amarelo. Um jovem que tinha tudo, mas não era o suficiente. E um dia ele pega, escreve uma carta, ele tem um carro, ele pinta ele de amarelo, porque já viu essa história. E ele se suicida, ele se mata. E aí as pessoas começam a botar coisas amarelas, por causa do carro dele que era amarelo. Por isso que é o setembro amarelo. E a frase que eles escreveram é tipo assim, pode contar comigo, você não está só. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Eu tenho uma amiga pastora que ela está com depressão. Já tentou tirar
vida dela umas 4 vezes. Pastora, ministra no altar do Senhor. Há pouco tempo a igreja fez uma festa para ela de aniversário. Ela não foi na festa do aniversário dela, mês passado. E eu falei com meu esposo que eu mais triste do mundo. A irmã dela fez um vídeo, ela sentada na garagem, 2 criancinhas dançando, que é a apresentação que ia ser na igreja, e a irmã dela filmando com o bolo assim e comemorando o aniversário dela. Eu quero dizer para você que quando você não entende o seu propósito, você vive uma vida frágil, fraca, doente, instável, inconstante. Porque qualquer coisa vai te consumir como um câncer. Qualquer coisa vai matar um propósito maior que é o Senhor na sua vida. Eu tive depressão, irmão, pós-parto. Eu tive um grau tão terrível que eu não lembro. Eu tive depressão que eu tive 6 meses de perda de memória. As memórias que eu tenho é que meu esposo falava, minha mãe falava. Eu sentava na beira da cama, apóstolo. Minha mãe vinha, né? Batata na cabeça, quem era nessa época? Folha de café. E eu sentava na beira da cama, 6 horas da tarde, ficava assim, ó. Até da meia-noite. Os pastores iam em casa, oravam, eu era diaconisa. Antes de eu ter essa depressão, eu era dirigente de círculo de oração. Eu dirigia cultos de libertação, eu era profeta da igreja. Por que eu só teve libertação? Eu só teve depressão? Porque eu não aceitei aquilo que Deus fez comigo. Por que muitas pessoas têm depressão? Porque não aceitam o que Deus está fazendo. O bem as pessoas aceitam, mas a correção e o caminho da escuridão, porque Deus também, para te corrigir, Ele te bota no caminho estreito, Ele te bota no caminho da correção. Ei, outra! Ela tinha dias, noites de treva, ela tinha dias de angústia, ela estava no tempo e a alma dela estava doente. Havia uma treva dentro dela. Quando que Deus muda a chave dela? Quando ela fala, Senhor dos Exércitos, vou lá na chave, ela fala, Senhor
povo está olhando para a sua fragilidade e dizendo: eu sou sozinho, o Senhor não é comigo, nada vai mudar a minha vida. Uma vez uma irmã, fui orar uma irmã, líder do ciclo de oração, estava passando por uma depressão. Ela olhou dentro dos meus olhos e falou para mim assim: eu tomei um cálice de amargura. Eu falei: sim, Davi falou: Senhor, me livra do cálice de amargura, porque todos nós, irmão, Jesus tomou fé na cruz. Por que nós vamos passar um momento de dor, de trevas, de vazio? Todos nós vamos passar. O amargo da vida, irmão, ele é para todos. A palavra de Deus diz que ela vem doce aqui, ó, como mel, mas chega aqui, é como fel. A própria palavra vai te confrontar. Hoje sentou na mesa um casal, um pastor e uma levita, e ela queria botar na minha cabeça, pastora: expulsam, fumava, castigo. Lutero tinha pecado na carne. Timóteo tomava um vinho. O apóstolo, não sei das quantas, lá nos Estados Unidos, toma uma cervejinha e um uísque. E Deus ama, e Deus aceita, e Deus se relaciona com essas pessoas. Eu falei para ela: beleza. A minha Bíblia diz, no capítulo 2, que Deus expulsou Adão, não por beber, não por se prostituir, não por fumar, não por tomar uma cerveja, só por quem tentou. Meu Deus! A Bíblia vai dizer que Deus expulsou eles pela desobediência. Ei, você não precisa fazer o que eu estou fazendo, não, irmão. Minha esposa é uma alcoólatra. Era viciada em baralho. Sentava na mesa numa sexta e saía na segunda. Meus 7 primeiros anos de casamento foi um terror. Casei com um homem prostituído, alcoólatra e dava aos vícios. Dentro da minha casa eu tenho 3 filhos. A gente vira de dominó. E ele: olha, vou parando com isso. Porque da onde o Senhor te tirou, não brinca não. Porque lá está te esperando. O diabo vai bater aonde você foi ferido. Ele não vai bater aonde você não foi, não. Meu esposo não aceita bebida na minha casa. Eu já não aceitava, ele não aceita. Vai em festa, casamento, a gente tem crente. Casou, acabou. Não tem problema não, né, pastor? A gente tem crente, não crente. Agora a gente vai botar um pagode, vai servir um coquetel, vai servir um champanhe. E meu marido fala assim: velho, nossa parte acabou. Vou meter o pé. Você sabe o que, irmão? A minha Bíblia diz, Paulo disse: ei, com esse não se assenta, não se assemelha, não come, não anda. Sai correr, irmão. Sai correr, anda pelo redor, querendo te tirar daqui. Tirar do foco da presença. Quantos de nós já caímos no propósito, irmão? Nós dizemos. Quantos? Quando minha esposa se converteu, acho que muitas irmãs aqui oravam, jejuavam: Jesus, converte meu marido, converte. Quando se converteu, o Senhor, ele está muito chato. O Senhor exagerou, ele está mais quente do que eu. Porque quando aquele que se converteu na família, talvez sabe por quê? Posso falar, apóstolo? Estou em casa, né? Sabe por que às vezes seu esposo não se converteu, irmão? Porque ele não viu mudança na sua vida. Você não se converteu? Eu era crente dentro de casa, na igreja, dentro de casa. Meu esposo via televisão: eu quero ver a novela da Globo. Pô, eu estou vendo o jogo. Mó, eu quero ver a novela. Hoje é a última semana. André, vai vir em outro lugar com a sua mãe. Eu quero ver na minha televisão. Não vai não? Peraí. Pegar uma machadinha, ó. É meio a meio. Vou rachar a televisão, metade para mim e para você. Não, pelo amor de Deus, vem no mundo dormir. Quem é o endemoniado dentro de casa? A crente. Meu esposo chegava bêbado, eu falava para ele: vai dormir na sala que esse Zé Pilintra. Vai deixar meu quarto feder na cachaça, não. Essa cachaça de dia, vai dormir na sala. E ele ia. Ele
dá propósito. Teu casamento é um propósito. Mas o que você está fazendo com o seu propósito? Eita! Primeiro você vem a humilhação, depois vem a exaltação. Olha quando teve o filho dela, apóstolo. Ela ficou 5 ou 6 anos sem subir. Ela não queria exaltação, ela podia chegar lá no ano de barriga. Olha aqui, ó, olha aí quem falou. 1 ano, olha aqui, meu filho. Propósito se guarda dentro de casa. Aleluia! Propósito se revela para algo maior. Você nem pegou a chave e está colocando Deus no meu vitória. Você nem entrou no ambiente, já está falando, meus pés estão lá. Perdemos guerra, porque não sabemos, calar nossa boca. Um dia eu estou eu no culto. Quem tem ódio de profeta? Eu tinha ódio de profeta. Eu era profeta e tinha ódio de profeta. Estou eu lá com a oferta, a irmãzinha com a Bíblia desse tamanho, estava no meu celular. Encostou assim e falou: eu quero orar por você. Eu falei: por mim? Eu não quero oração? Deus mandou eu orar por você. Aí eu falei: Deus mandou. E começou a orar. Começou a orar. E eu aqui segurando a cestinha da oferta, eu, tá, pode orar. E ela, ó, assim diz o Senhor: mude a tua casa, mude a tua vida, se conserta. O Senhor tem uma grande obra, um grande chamado na sua vida e daquele homem, mas só vai começar a obra a partir de você. Converta-te. Quando você entra no teu quarto, tem uma serpente no portal do teu quarto e ela te envenena, porque você só abre teus olhos dentro da casa do Pai, mas dentro da tua casa você não tem uma vida digna de oração e restaura o propósito de Deus. Aí eu olhei para ela e falei assim: quem te contou isso? Foi minha cunhada? A minha cunhada era da igreja, a gente quer mandar cumprir alguém. Alguém contou minha vida para ela, só pode. E cheguei dentro de casa, comecei a olhar para o meu esposo. Falei: Jesus, esse pudim de cachaça eu tenho que converter. Jesus, esse homem aí, ó, sai, fica noitadas na rua, e é eu que tenho que me converter. Por quê? As minhas palavras não entravam no coração do meu esposo. Um dia eu me converti. Um dia ele chegou bêbado. Eu tinha botado um lençol que eu tinha de cetim, de seda, azul claro, mesmo até hoje. Eu falei para ele: entra na cama. Ele: eu? Posso deitar? Eu falei: toma um banho, deita na cama, pode deitar na cama. Aí ele: tô até com medo, hein? Eu posso deitar, a partir de hoje você pode vir todos os dias, pode deitar na sua cama. Tem certeza? Falei: tenho. Pode dormir. Aí ele esticou a mão. A gente que é mãe, corta a unha dos filhos quando, apóstolo? Quando dorme, é assim? Aí quando tu dorme, tu vai lá e corta a unha dos seus filhos. Eu tinha um filho pequeno, 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. Quando ele esticou a mão assim, ele achou a tesourinha desse tamanho, aquela tesourinha pequenininha. Aqui, tu ia me matar, eu ia deitar isso aqui. E a gente falava para ele que ela quer ir dormir. Ó, tu deita aqui, um dia eu te mato, hein? Tu não muda não, um dia eu te mato. Nem assim a gente quer mudar marido, eu vou te largar. Eu vou te matar. Nesses 7 anos eu separei dele 3 vezes. E as 3 vezes ele voltou. Ele via que eu era um propósito, mas eu não via ele como um propósito. Ele me via que Deus colocou na vida dele para transformação. Mas eu não via que Deus tinha me dado um marido para mim transformar ele em Cristo. E aí eu tive que fazer um processo para Deus fosse entender que Jesus estava me libertando das amarguras. Porque quando você não tem algo na sua casa, Deus não te deu ainda o que você quer, você se torna amarga, esperando aquilo que você quer. Eu me tornava amarga, eu falava: por que, Senhor? Todo mundo tem mais. Irmãos, eu dobrava o joelho, todo dia eu voltava na consagração. Eu dobrava o joelho na cama, eu estava no pé dele e falava assim: Jesus, leva ele. Olha, eu embrulho ele num papel de presente, bota na cinta. Se eu for entregar um esposo, pastor, esse aqui, não vejo ele se converter. Leva ele e me dá outro, se eu vou largar ele e pegar outro, eu vou estar indo no teto. Mas leva esse, Jesus. Deixa eu ficar viúva, casar de novo. Eu fazia essa oração, irmão. Mas o Senhor falou assim: ele vai ser seu pastor. 7 anos depois,
meu esposo se converteu. Glória a Deus. Sabe quanto tempo eu levei para aceitar, pastora Conceição? Acreditar no milagre? Porque às vezes você pede tanto milagre, quando ele chega você não acredita nele. Meu Deus, Meu esposo ia comprar uma agora, bicho, ou apóstolo. Demorava meia hora e ficava, sei lá, já caiu de novo lá. Oh, meu Deus. Porque meu esposo ele falava assim: eu vou comprar uma coca, eu botava a mesa na sexta-feira, ele comprava na segunda. Ele demorava meia hora, eu falava assim: ah, de novo. Pagamento não vi em casa. Eu falei assim: pagamento atrasou. Eu falei: ai, de novo. Eu tinha que ser curada. Porque às vezes o Senhor já quer te dar o seu milagre, mas a cura não chegou na tua alma. meu Deus, Eu quero orar por dois tipos de pessoas nessa manhã. Por aquele que está amargo porque não viu o milagre. E por aquele que tem o milagre, mas a amargura do passado não deixa você enxergar. Essa minha amiga, pastora Bianca, olha por ela. Tentou tirar a vida várias vezes. Há 6 meses ela se jogou na dúvida. Fraca, 3 dias sem comer. Abriu a porta da casa dela, ela mora perto da Dutra. Ela foi se arrastando. Aí tem aquelas muletas assim altas, ela era Dutra. Ela não conseguiu, não teve força para pular. Aí ela voltou se arrastando, mais ou menos daqui na pista que ela mora. Ela voltou para casa se arrastando, deitou na garagem, com a porta aberta, tudo aberto, conseguiu entrar. Mas ela acordou para trabalhar e teve essa cena deplorável. A mulher toda suja, arranhada, porque ela tinha tentado tirar a vida. Pastora, o que a pastora Bianca sente falta? Nada. O marido dela tem um ótimo emprego. Ele trabalha no metrô, naqueles trilhos. Um homem, pastor, evangelista abençoado. E um dia o filho dela se desviou, ela virou para mim e falou assim: eu não entendo, pastora. Por que meu filho se desviou? E eu falei: será que ele tem exemplo dentro de casa? Não estou falando disso não, que às vezes os filhos se desviam, irmão, porque eu tenho filho desviado também. Eu tenho 3 filhos, 2 são pastores e 1 é desviado. E não é por falta de exemplo, não. Por opção dele mesmo. Quis provar o mundo e foi. Mas o filho dela, ele é aquele filho que faz tudo para ferir a mãe. Faz tudo para chamar a atenção da mãe. E o que ele mais quer é carinho, não é coisas. Ela dá coisas para ele. Dá tudo que ele quer, mas não dá o principal. Ana, ela não gerou filho, ela gerou uma resposta para a nação. Samuel foi uma resposta para a nação. Deus está te chamando para você resolver problemas, ter soluções, resposta para aqueles que não têm solução. Deus quer fazer que as nossas atitudes não venham alegrar somente o nosso coração, mas venham alegrar o coração de Deus. Quando eu tive depressão, a minha mãe falou para mim que várias pessoas iam em casa, oravam. Várias pessoas falavam que era feitiçaria, apóstolo. Isso é hora de macumba. Porque dava 6 horas e começava. Eu tinha um filho, meu filho Natan, ele é o meio, sargento, mora em São Paulo. E eu não, meu filho, ele sentava no sofá, eu sentava em cima das perninhas dele, minha mãe contava, ele chorava, eu não tinha empatia, sentimento nenhum pelo meu filho, era como se tivesse ninguém ali. Eu pegava o meu filho no colo, minha mãe vai passear com o filho na rua, começava a chover, e minha mãe ficava gritando: ei, você tá louca, tá chovendo. Eu não tinha essa coisa de tá frio, tá quente. Como que Jesus me curou? Repita comigo: propósito. Dele. Não meu. E eu fiquei esse período em casa, nem para a igreja, era uma coisa de nada. Eu tinha uma filha, Natália, de 3 anos, e o Natan, com 7 meses. Eu preparava uma mamadeira de Nescau para a Natália e uma mamadeira de Nescau para o Natan. Uma criança
depois a infecção ficou generalizada. Levei ele para o hospital, em área branca, infantil, ficou lá 3 dias, vim para casa, a infecção voltou, levamos a ele no hospital servidor do Estado, né? Levamos ele para o servidor do Estado. Quando chegou lá, o médico olhou e falou assim: ó, a infecção está generalizada, 70% do corpo dele, o sangue dele está infeccionado, nós vamos ter que levar ele para o CTI. Na época, eu vi um surto de meningite. E aí, o estado do Rio de Janeiro, muitas crianças com meningite. Aí levaram para a Policlínica, na Praça da Bandeira, Praça Mauá, o hospital de 8 andares que tinha lá. Aí levaram meu filho para lá. Quando chegou lá, meu esposo estava comigo, ele estava dentro da ambulância, o corpo de bombeiro levou meu filho, fazendo massagem nele, no respirador, e meu filho não respondia mais direito. Levaram meu filho, meu esposo pegou, a doutora viu como é que eu estava, meio aéreo, aí chamou ele e falou: paizinho, volta amanhã, traga uma roupinha para ele e a certidão de nascimento. Porque possa ser que essa criança não passe de hoje. Se ele responder, ele tem 30% de chance de viver ou menos. Se ele responder o medicamento, que é muito forte, vai ser um milagre. E eu lá. Aí meu esposo marcou comigo: André, amanhã você vem meio-dia, eu vou sair do serviço, você vem para cá, para que a gente possa saber a notícia do Natal junto. Aí ele me deu o endereço. Tem gente que fala assim: pessoa com depressão está largada, não toma banho. Mentira. Pessoa com depressão não sabe nem quem está arrumado, se não está arrumado. Para ela, tanto faz. Eu fui meu guarda-roupa para ir encontrar com meus esposos no hospital. Peguei a minha melhor roupa. Sabe aquela roupa de casamento que guarda lá? Eu peguei a melhor roupa na época, cobri, botei a bolsinha de festa, com a sacolinha com o documento do meu filho, um macacão para levar para ele, e sapato, fiz o cabelo, sem batom. Minha mãe: vai onde? Falei: eu vou para o hospital. Minha mãe: assim? Falei: eu vou encontrar com ele. Mas eu tenho, tem outra roupa não? Falei: quem tem minha roupa, mãe? É a melhor que eu tenho. Eu não estou me sentindo bem com ela, eu vou com ela. E fui. Cheguei lá para o hospital e falei para ele: vai onde desse jeito? Falei: eu vim para o hospital. Não tinha noção de nada, bicho. E aí, vem a mulher com a criança, a médica: mãezinha, o que você dá para o seu filho? Porque ele acordou do CTI e ele está com fome, a gente não sabe o que dá para ele. E eu olhei para ela e falei: não sei, também não sei o que eu dou para o meu filho. Aí eu falei: dá banana, dá Nescau. Ela: não, é criança não pode tomar Nescau. E aí eu dou de vez em quando. Ela falou: então é isso que causou isso no seu filho. Meu esposo chegou, ela olhou para ele, olhou para mim e falou assim: ó, ele vai ficar internado, tem que ficar bem com ele. Meu esposo: eu estou trabalhando. Aí ela: mas ela vai ficar aqui? Eu tive que ficar lá com meu filho. Meu marido: você vai ficar aí com seu filho. E eu: tá bom. Entrei no quarto, tinha 8 camas. A cama que estava meu filho era na janela. Eu cheguei lá, meu filho lá deitadinho, a barriga dele desse tamanho, aqui na janela, olhando paisagem. A enfermeira veio: mãezinha, tem que cuidar do seu filho. Falei: mas eu vou cuidar dele como? É seu filho, você tem que cuidar dele. Eu não tinha amor, eu não tinha relacionamento com meu filho. Só que um dia antes, um irmão foi na minha casa. Diga para você: sempre há um profeta na terra. O profeta chegou, tomando banho de barriga, meu vizinho, me chamou na janela e falou assim: ô André, como é que tá o Netão? Eu falei: ai, não tá bom, tá mal, não tá bem não. Ó, amanhã tu vai em jejum, chega lá, você bota a mão no peito do teu filho e ora, porque o Senhor vai fazer um milagre na vida do teu filho. E Ele vai te dizer o propósito que Ele tem na sua vida. Então tá. E fui. Nem sei se eu estava em jejum, irmão, não lembro. Só que quando eu estou lá, eu lembrei do que o profeta falou, que ela vai botar a mão na barriga dele, e eu cheio de vergonha. Ai, vou orar aqui na frente de todo mundo. Aí botei a mão: Senhor, repreende esse mal. Daqui a pouco, pastora Conceição, meu filho começou a evacuar. Aquilo podre, exalou o quarto, e as meninas vinham com fralda, tirava, vinha com fralda, tirava, e aí evacuando, a barriga dele ficou lisinha. Eu fiquei 13
ferramenta para quê? Para cumprir o propósito. Quando foi outro dia de manhã, chegou uma mulher no hospital, foi 7 horas da manhã, uma senhora forte, ela entrou, quem é André Vieira? Quem é André Vieira? E eu quietinha. Gente, quem é André Vieira? No quarto 3. E eu quero. Aí a moça falou assim, ó, aquela ali chegou ontem, deve ser ela. Ela, senhora André Vieira? Eu falei, sou. Ela me pegou um vidro de azeite e falou assim, ó, essa noite o Senhor não deixou eu dormir. Todo esse azeite. Porque o Senhor manda dizer que Ele te trouxe aqui para um propósito. E Ele está te curando dessa depressão para você cumprir o propósito que Ele tem na sua vida neste lugar. Irmão, eu peguei aquele vidro de azeite, um vidro de xarope, cheio de azeite. Quando eu peguei, ela baixou. Aleluia. Creio nesse Deus que está aqui. Apóstolo, o Senhor me curou na hora. Eu dei conta de onde eu estava. Eu olhei para o meu filho. Parecia que eu tinha dado a luz dele naquela hora. Eu abracei meu filho e falei, meu filho, eu te amo. Aleluia. Você é meu filho. E comecei a orar, a ungir o meu filho naquele lugar. E nós ficamos ali 13 dias. Eu ganhei umas 5 almas para Jesus naquele lugar. Eu vi crianças desenganadas pelo médico, recebendo outro diagnóstico naquele lugar. Todos os dias eu orava e ungia aquelas crianças. Teve uma madrugada, não era 5 da meia-noite. Eu estava na minha cama, a enfermeira veio, me sacudiu, falou assim, olha, irmã, tem um azeite? Eu falei, sou, então vem comigo. E ela me levou no CTI. Quando chegou lá, o menino, uns 10 anos, tendo uma convulsão, uma crise, e os médicos segurando ele, aplicando o remédio dele, ele não se acalmava, e tinha umas 4 pessoas segurando aquele menino no CTI. Ele tinha furado a testa dele, botaram uma sonda, a testa dele estava desse tamanho, ele estava com uma meningite, rinite, qual é o nome do negócio que a pessoa tem? Sinusite, uma sinusite crônica, e a sinusite virou uma meningite nele e expandiu o cérebro dele, estava todo tomado de inflamação, e era meia-noite, aquele menino dando aquela convulsão, e os médicos dando remédio, ele não parava, ele se batia. Eu lembro que ele tinha os olhos verdes, ele com o olho arregalado, e ele olhava assim, ele gritava, e eu peguei o óleo ungido, coloquei sobre a cabeça dele, repreendi espírito de enfermidade, demônio na vida daquele menino, e repreendi aquele mal, e aquele menino se acalmou. No outro dia, a Miguel foi lá no meu quarto, quem é a irmã que orou lá, meu filho? Eu falei, fui eu, e ela falou, muito obrigado, porque o médico falou que ele teve 2 paradas cardíacas e não morreu por misericórdia. Irmã, muito obrigado que a irmã foi lá orar o meu filho. Eu falei, irmã, eu não fui orar o seu filho, eu fui te mostrar o propósito que Deus tem na tua vida, porque se eu estou aqui é para o propósito, se seu filho está aqui é para o propósito. Eu entendo o que Deus quer com você. Irmã, desde aquele dia, eu saí daquele quarto, há 31 anos eu não tenho depressão. Beleza, há 31 anos e meu Deus me curou daquilo que seria irreversível. Eu converso com o psicólogo, eles falam para mim assim, você tem que ser estudada, porque o grau de depressão que você teve, Andréia, poucas pessoas saem, a maioria vai parar no manicômio, fica a mente totalmente disfuncional. Quem fez isso na sua vida? Jesus! Por que Ele me levantou daquele quarto, daquele leito? Ele me levantou para o propósito dele. Ele me trouxe a memória, que Ele me tirou das trevas, do espiritismo. Ele, irmão, eu sofri 5 tentativas de estupro. Ele me tirou das garras do diabo. Eu tentei tirar minha vida 2 vezes, mas o Senhor, Ele me trouxe para falar assim, ó, eu tenho um propósito. Nem diabo, nem macumbaria, nem idolatria, nem o presente, nem o
depressão que eu tive, porque eu rejeitei dentro da minha barriga. Está grávida, André? Não, mioma. Está grávida, André? De jeito nenhum. Eu rejeitei o meu filho. Você não lá para rejeitar? Então eu vou te mostrar que dura coisa é cair na minha mão. Quem é o meu filho hoje? Meu filho é um pastor. Minha filha Natália, grávida. Minha mãe, se tiver grávida, vai casar. Ela assim, as mães, vai casar. Transei e engravidei. E aí? Eu só ficava assim, vai casar, vai casar. Eu não quero casar com 17 anos, sou muito nova, tenho muita coisa para viver. Mas não está grávida? Assume seus momentos. Fiz de tudo para tirar minha filha. Fiz até pacto com a magia negra. Fui para a porta do Ricardo de Albuquerque. Conhece o cemitério Ricardo de Albuquerque? Fui para a porta do cemitério, pastor. Fiz dentro do meu quarto pentagrama. Minha mãe tinha um livro, Cruz de Cravaca. Um livro que tem a cara do bode na frente, capa preta. E eu peguei lá e vi como você entregar uma alma para um inimigo e como você abortar uma criança. E eu peguei o livro e fiz tudo que a Bíblia falava. Ajoelhei, botei as velas, fiz a oração, o pentagrama. Eu já tinha tomado 8 citotecas, já tinha tomado tudo que você imaginar. Eu já tinha sentado numa mesa para fazer uma cirurgia de tantas coisas que eu tomei. Só que quando chegou na hora eu não tive coragem, porque a doutora falou assim, parece que ela sabe que está lutando para viver. Eu falei, essa criança não está morta não, gente. Já tomei tanta coisa. Já tive 15 dias de hemorragia. Essa criança não morreu. Não, ela não morreu, ela está viva. Minha filha é um propósito. Quando eu faço esse ritual, chego lá na porta do Ricardo, coloco lá, falei, acabou. Minha filha nasceu. Perfeita. Hoje ela é uma pastora. Uma resposta para essa nação. Eu quero dizer para você o que está te angustiando. Talvez seja uma resposta para Deus. O que está te tirando, te distraindo, seja uma resposta para Deus. Primeiro eu tive que pegar um encontro apóstolo. Então eu lá, minha pregação era uma nova vida em Cristo. E eu morrendo de medo, tinha muitas mulheres lésbicas, prostitutas naquele lugar. E eu morrendo de medo de pregar a palavra, não me sentia pronta para me estar à altura com aquelas mulheres. Daqui a pouco veio uma amiga minha, a pastora Railda. Deus tomou aquela mulher, ela me pegou, tinha um barranco, ela me jogou assim contra a parede do barranco e falou assim, ó, assim diz o Senhor. Ele te chamou no ventre da tua mãe, ele te escolheu para um propósito maior. Lembra naquele dia que tu invocaste o inferno para tirar aquela criança do teu ventre? O Senhor se colocou na frente e falou, não, sou eu, fala e responda a minha filha, eu estava lá. Lembra naquele dia no hospital, aonde você estava ali e a tua mente estava apagada? Eu me fiz presente na sua vida em todos os momentos que você pensou que estava só, que tinha tudo acabado. Eu estava lá. E hoje você está aqui para cumprir, não o teu querer, mas o meu propósito na tua vida. Vai lá e prega a minha verdade. E foi uma libertação tremenda. Eu quero dizer para você, a sua vida tem um propósito. Não é por você, é através de você. Não é sobre você, é sobre aquele que está sobre você. Os meus filhos são resposta para essa nação. Ah, sabe, tem um desviado. É porque o testemunho dele vai ser maior. Porque os meus dois filhos foram nascidos e gerados pela igreja, nunca se desviaram. Mas esse tem testemunho maior. Vai vir com marca, vai vir chorando, vai. Mas o testemunho dele vai ser maior. Eu quero que você entenda que tudo na tua vida há um propósito maior. E nesse tempo, debaixo desse céu, aleluia, de Elu, debaixo desse comando de Gade, Deus está te chamando. Se posicione.
que nós não temos noção do que Ele é capaz. Nesses 34 anos na presença do Senhor, o tempo que eu tenho de casada, é o tempo que eu tenho que eu desci as águas. Eu fiquei 2 anos afastada da presença do Senhor. Fui para ir para o mundo para conhecer meu marido. Faz isso não, tá, irmã? Então meu valor está lá no mundo? Tá, não. E naquela época eu era cega. Deixa eu ver, tu não enxerga nem pão. Então vai dar 2 cegos para cair no buraco. E Deus foi lá e resgatou José de Arimateia. Mas isso não é propósito, não. Porque meus 3 filhos eu ensino a eles que o que Deus tem vai entrar por aquelas portas. Aleluia! O que Deus tem vai se conectar com a sua alma, com o seu espírito. Não é só carne, é propósito. Aleluia! Minha filha casou, hoje ela e o pastor, o esposo dela são pastores, pastorei uma igreja. Meu filho está lá em São Paulo, cumprindo o propósito do Senhor, ministrando, pregando, edificando vidas, junto com a sua esposa, que é levita do altar. Então, meu Deus não une pessoas apenas, Ele une propósitos eternos. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. 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 Eu quero orar por você que não vê propósito na sua vida. Pastor, eu não vejo propósito na minha vida. Porque um dia também eu não via propósito. Só que o propósito já estava dentro de mim. Às vezes ficamos perdidos na casa do Pai. Às vezes não vemos o propósito que Ele está diante de nós. Deus tem um propósito com você, amém? Ele tem te chamado, Ele te escolheu, te elegeu, te predestinou para coisas grandes, firmes e inabaláveis. Coisas profundas demais Ele tem na sua vida. Não é mera coincidência, não. Jesus não trabalha com coincidência. Jesus é sempre, amém? Quando Ele entra na tua vida, Ele estabelece o propósito dele, o plano dele. Eu quero falar com você que não vê propósito do teu casamento, não vê propósito dos teus filhos. Pastor, eu não vejo propósito. Pastor, eu estou enfermo, não vejo propósito nessa doença. Eu quero falar com você, porque na enfermidade Deus tem propósito, sabia disso? Na enfermidade do meu filho tinha propósito. O Senhor mostrar para mim que eu era capaz de receber a cura e de curar pessoas. Aleluia. Porque eu não sabia que quando nós somos curados, nós somos capazes de curar pessoas. Milagres, eles começam a transcender este lugar, a fluir neste lugar, por aquilo que o Senhor é e Ele quer fazer na sua vida. Não se limite ao que Deus quer realizar através da sua vida, ao milagre e andamento, há um propósito maior neste lugar, há um propósito na sua vida, há um propósito na enfermidade, há um propósito. Havia um propósito na amargura de Ana e mudou a nação de Israel. Ana gerou um profeta, gerou resposta, gerou cuidado, gerou milagre. Um tempo que Deus não falava, Deus começou a falar com o propósito de Ana. O propósito, Deus fala com o propósito. Deus quer se revelar nesse propósito.